Um bebê de apenas 19 dias de vida chegou ao hospital com o abdômen inchado. Os médicos suspeitaram de tumor, mas quando abriram para investigar, encontraram algo que desafiou completamente a lógica da natureza. Um feto com coluna vertebral bem formada, membros e até órgãos genitais reconhecíveis. A bebê havia nascido literalmente grávida de seu próprio irmão gêmeo. Esse fenômeno tem nome na medicina: fetus in fetu. É uma anomalia congênita onde um gêmeo mal formado cresce parasitariamente dentro do corpo do outro. A raridade é absurda. Acontece em apenas 1 a cada 500 mil nascimentos. É mais provável você ser atingido por um raio 2 vezes na mesma semana do que presenciar um caso desses. Mas como isso é possível? Durante o desenvolvimento de gêmeos idênticos, em casos extremamente raros, um dos fetos acaba sendo absorvido pelo outro ainda no útero. Só que ao invés de ser completamente absorvido, o gêmeo menor continua crescendo dentro do corpo do irmão maior, como um parasita bizarro da própria natureza. Desde 1800, quando o primeiro caso foi documentado, menos de 200 casos foram registrados em todo o mundo. O primeiro relato médico veio de George William Young, em 1808, que encontrou restos fetais dentro de um adulto durante uma autópsia. Imaginem o choque dos médicos da época, que nem tinham ultrassom ou tomografia para entender o que estava acontecendo. O caso mais impressionante documentado na literatura médica envolveu uma bebê de 2 meses e meio na Índia, que tinha não um, mas 2 fetos mal formados no abdômen. As tomografias mostraram estruturas ósseas, membros parcialmente formados e até tecido cerebral rudimentar. A cirurgia para a remoção durou horas e envolveu uma equipe de especialistas. Análises genéticas realizadas em vários desses casos confirmaram que os fetos parasitas compartilham DNA idêntico com o hospedeiro, provando que são literalmente irmãos gêmeos. Isso elimina qualquer possibilidade de que sejam tumores. São irmãos que nunca tiveram chance de viver independentemente, mas continuaram crescendo de forma parasitária. O aspecto mais perturbador é que alguns desses fetos conseguem desenvolver sistemas que se conectam ao hospedeiro. Existem casos onde o feto desenvolveu circulação sanguínea rudimentar, conectada ao coração do irmão, vivendo literalmente às custas do sangue do outro. É vampirismo biológico em sua forma mais primitiva. A localização mais comum é o retroperitônio, região atrás dos órgãos abdominais, mas já foram encontrados casos em locais bizarros como escroto, fígado e até mesmo dentro do crânio. Cada localização apresenta desafios cirúrgicos únicos e diferentes níveis de complexidade para a remoção. O que mais assusta os médicos é que esses casos geralmente passam despercebidos por anos. Muitas crianças crescem com dores abdominais inexplicáveis, sensação de saciedade precoce, massa palpável no abdômen ou problemas digestivos constantes, até que exames mais detalhados revelam a verdade chocante. Alguns casos extremos foram descobertos apenas na idade adulta. Uma mulher de 45 anos no Peru foi operada para remover o que pensava ser um cisto ovariano, mas os cirurgiões encontraram um feto de 30 centímetros com cabelo, dentes e unhas desenvolvidos. Ela havia carregado esse irmão gêmeo por mais de 4 décadas sem saber. O diagnóstico geralmente acontece por acaso. Ultrassonografias mostram massas com estruturas calcificadas suspeitas, tomografias revelam ossos e tecidos organizados de forma estranha, e muitas vezes os médicos só confirmam o diagnóstico durante a cirurgia exploratória. A literatura médica descreve casos onde o feto parasita tinha desenvolvido características humanas impressionantes: cabelos, dentes, sistema digestivo parcialmente formado, genitália diferenciada e até estruturas cerebrais rudimentares. É como se fossem bebês que nunca terminaram de se desenvolver, presos em um estado de hibernação dentro do irmão. Existem 2 teorias principais para explicar o fenômeno. A primeira sugere que é um extremo dos gêmeos siameses, onde um feto é completamente envolvido pelo outro durante o desenvolvimento inicial. A segunda teoria propõe que é um tipo especial de teratoma altamente desenvolvido, mas análises genéticas favorecem a primeira explicação. O impacto psicológico nas famílias é imenso. Imaginem ter que explicar para uma criança que ela carregou o irmão dentro de si durante anos. Muitas famílias relatam sentimentos confusos de luto, já que tecnicamente perderam um filho que nunca viveu de verdade.
mas existiu parasitariamente. Casos de fetos em feto múltiplo são ainda mais raros. O recorde documentado é de uma criança na Colômbia que apresentou 2 fetos no abdômen, cada um em estágios diferentes de desenvolvimento. A cirurgia foi extremamente complexa e envolveu uma equipe multidisciplinar de especialistas. A tecnologia moderna tem ajudado na detecção precoce. Ultrassonografias de alta resolução conseguem identificar massas suspeitas ainda durante a gravidez, permitindo que os médicos se preparem para a intervenção imediata após o nascimento. Mas mesmo assim, muitos casos só são descobertos quando a criança desenvolve sintomas. O prognóstico é geralmente excelente quando o fetus in fetu é removido completamente. A maioria das crianças se recupera totalmente e vive normalmente. O maior risco está na cirurgia, especialmente quando o feto desenvolveu conexões vasculares complexas com órgãos vitais do hospedeiro. Alguns especialistas acreditam que casos leves podem ser mais comuns do que imaginamos, mas são completamente absorvidos pelo corpo durante o desenvolvimento, deixando apenas traços microscópicos que passariam despercebidos em exames de rotina. A comunidade médica permanece fascinada por esses casos. Conferências especializadas sempre dedicam sessões inteiras ao fetus in fetu. Tamanha é a curiosidade científica. Cada novo caso adiciona peças ao quebra-cabeça da embriologia humana e nos força a repensar conceitos básicos sobre desenvolvimento fetal. Universidades mantêm bancos de dados desses casos raros, tentando encontrar padrões que expliquem por que isso acontece. Até agora, não existem fatores de risco identificados ou formas de prevenção. É literalmente um capricho da natureza que acontece sem aviso ou explicação clara. O fenômeno levanta questões filosóficas profundas sobre individualidade biológica. Onde termina um ser humano e começa outro, quando um está crescendo literalmente dentro do corpo do irmão? É filosofia disfarçada de anomalia médica, desafiando conceitos fundamentais sobre identidade e consciência individual. Estudos recentes usando técnicas de imagem avançadas revelaram que alguns fetos parasitas apresentam atividade metabólica rudimentar, sugerindo processos biológicos básicos, mesmo em estado de desenvolvimento arrestado. Isso adiciona camadas de complexidade ética e científica ao fenômeno que os especialistas ainda estão tentando compreender. É impossível não ficar perturbado pensando que, em algum lugar do mundo, pode existir alguém caminhando sem saber que carrega um irmão gêmeo dentro de si. Quantos casos nunca foram descobertos? Quantas pessoas viveram e morreram sem saber que não estavam sozinhas em seus próprios corpos? A pergunta assombra os pesquisadores que estudam essa condição. O aspecto mais intrigante é que muitos desses fetos parasitas desenvolvem características que deveriam ser impossíveis de formar sem um sistema nervoso central funcional. Cabelos que crescem, unhas que se desenvolvem, dentes que se formam. Como isso acontece sem um cérebro para coordenar o desenvolvimento? É mais um mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Alguns casos documentados mostram fetos que continuaram crescendo mesmo após anos de desenvolvimento arrestado. Um paciente na Alemanha teve um feto removido que havia crescido até 25 centímetros, com peso de quase 2 quilos. O feto tinha características físicas tão desenvolvidas que parecia quase viável, mas nunca teve sistema nervoso central funcional. A questão da viabilidade também intriga os cientistas. Teoricamente, se um fetus in fetu desenvolvesse sistemas vitais funcionais, poderia sobreviver independentemente. Alguns pesquisadores especulam que casos extremamente raros podem ter resultado em nascimentos onde o feto parasita era quase viável, mas nunca foi documentado oficialmente. As técnicas cirúrgicas para remoção evoluíram drasticamente nas últimas décadas. Antigamente, muitos pacientes morriam durante a cirurgia devido à complexidade de separar o feto do hospedeiro. Hoje, com técnicas microcirúrgicas avançadas, a taxa de sucesso é quase 100%, mesmo em casos complexos. Alguns centros médicos especializados desenvolveram protocolos específicos para lidar com casos de fetos in fetu. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, por exemplo, mantém um banco de dados com casos brasileiros e desenvolveu técnicas cirúrgicas minimamente invasivas para remoção. A pesquisa genética também avançou significativamente. Análises de DNA realizadas em fetos parasitas
revelaram que eles carregam exatamente o mesmo código genético do hospedeiro, confirmando que são gêmeos idênticos. Mas, curiosamente, alguns apresentam expressão genética diferente, como se certas características tivessem sido ativadas ou desativadas durante o desenvolvimento. Estudos epidemiológicos tentam identificar fatores de risco, mas até agora não foi encontrado nenhum padrão. Não há predisposição genética conhecida, não há fatores ambientais identificados e não há diferenças entre populações ou regiões geográficas. É verdadeiramente um fenômeno aleatório da natureza. A medicina veterinária também documenta casos similares em outras espécies, especialmente em gatos e cães. Isso sugere que o fetus in fetu é um fenômeno biológico universal entre mamíferos, não uma peculiaridade humana. Alguns casos em animais são ainda mais bizarros que os humanos. Pesquisadores na China estão usando tecnologia de células-tronco para tentar replicar as condições que levam ao fetus in fetu em modelos laboratoriais. O objetivo é entender melhor os mecanismos moleculares que causam essa anomalia e potencialmente desenvolver formas de detecção precoce. A repercussão psicológica nos pacientes varia drasticamente. Algumas crianças encaram como algo curioso e interessante, enquanto outras desenvolvem traumas relacionados à sensação de ter carregado algo dentro de si. Terapeutas especializados recomendam acompanhamento psicológico para todos os casos. Casos extremos incluem situações onde o fetus in fetu desenvolveu características quase monstruosas. Um caso documentado no Japão mostrou um feto com múltiplos membros, duas cabeças parcialmente formadas e órgãos duplicados. A complexidade anatômica era tão impressionante que virou objeto de estudo em universidades do mundo todo. O fenômeno também aparece em contextos culturais interessantes. Algumas culturas antigas interpretavam esses casos como possessão espiritual ou manifestações sobrenaturais. Relatos históricos da Idade Média descrevem casos que provavelmente eram fetus in fetu, mas eram interpretados como bruxaria ou maldições. A medicina moderna continua documentando novos casos, cada um contribuindo para a nossa compreensão limitada desse fenômeno bizarro. Cada descoberta nos lembra que a natureza ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão e que os limites do que consideramos possível na biologia humana são constantemente testados. O fetus in fetu permanece como um dos maiores mistérios da embriologia, um fenômeno que acontece nas sombras do desenvolvimento humano, criando situações que parecem saídas de filmes de terror, mas são realidade documentada na literatura médica mundial. É a prova viva de que a natureza ainda tem muito a nos ensinar sobre os mistérios da vida. Curtiu essa história bizarra da medicina? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse fenômeno. Dá aquele like se ficaram impressionados, segue para mais conteúdo médico surreal e compartilha com alguém que precisa saber que a realidade é mais estranha que qualquer ficção.